Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo e hoje nós vamos comentar sobre mais um versículo, aliás, um dos grandes versículos que muitos usam para negar a divindade de Cristo. João 14:28. O texto diz: Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultareis por eu ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Muitos afirmam que quando Jesus disse que o Pai é maior que ele estava dizendo que não era Deus ou que ele era inferior ao Pai em essência. Mas será que é isso mesmo que o texto está dizendo? Ou melhor, será que é isso mesmo que o próprio Jesus quis dizer? O texto grego diz, «Oti o pater meizomou est», porque o Pai é maior do que eu. A primeira palavra grega que vamos observar é essa aqui, olha, meizon, que vem do grego megas. Megas significa grande, é um adjetivo para descrever algo macro, maior, poderoso. Foi muito usado para descrever Alexandre o Grande, Alexandre o Mega, Alexandre o Maior. Quando o termo megas é lido meizon, significa maior em posição ou em função, mas não essência ou natureza. Daí nós percebemos que quando Cristo disse que o Pai era maior, era meizon que ele, não está se referindo à sua essência ou à sua natureza. Antes confirma isso. Caso contrário, o termo seria outro, não seria meizon, mas seria kreiton, que significa melhor ou superior em valor. Entretanto, Cristo usou o termo meizon. O Pai é maior, é meizon que eu. Em que sentido? Na função exercida, mas na natureza e na essência somos a mesma coisa. Aliás, a mesma coisa não, a mesma pessoa. No Novo Testamento, megas, e meizon é uma variante de megas, frequentemente enfatiza a magnitude das obras de Deus, ou seja, a função que Deus exerce, a autoridade de Jesus ou o impacto dos eventos. Ou seja, quando o termo megas é utilizado, não está falando de quem Deus é, da sua essência, da sua natureza. Está falando do que ele faz, das obras dele. Frequentemente o termo megas é usado nesse sentido no Novo Testamento. Contexto cultural e histórico. No mundo greco-romano, a grandeza era frequentemente associada a poder, riqueza e influência. O termo megas teria sido entendido nesse contexto, destacando a grandeza ou superioridade de uma pessoa, lugar ou evento. Está falando no mundo greco-romano, da maneira que os gregos e os romanos viam a interpretação ou a função exercida por esse termo. No contexto bíblico, porém, a grandeza é frequentemente redefinida para se alinhar aos valores de Deus. Quais são os valores de Deus? Onde a humildade e a servidão são exaltadas. É por isso que quando Jesus Cristo, enquanto estava lavando os pés dos discípulos, disse: o maior, o meizon de vocês deve ser o servo. Então vamos entender o contexto. Do capítulo 13 até o capítulo 17, Jesus está tendo conversa privada, íntima com os discípulos acerca da sua partida. No capítulo 14 ele basicamente diz: olha, eu vou morrer, eu vou ser crucificado. Então fica muito fácil de nós entendermos por que Cristo disse que o Pai era maior do que ele. Primeiro, porque ele estava partindo. Segundo, porque ele precisou esvaziar de si mesmo e tornar-se servo, semelhante aos homens, sofrer a pior das mortes naquele tempo, que era a morte de cruz. E Jesus ele está mostrando, está dizendo que no estado da sua humanidade, nesse sentido, o Pai é meizon, é maior do que ele. Ou seja, uma posição temporária de submissão durante a sua humanidade, durante a sua encarnação, e não referente à sua essência, não referente à sua natureza, não referente à sua divindade. Quando estudamos sobre João 14:28, quando Jesus disse que o Pai era maior do que ele, nos mostra muito mais a igualdade do Pai e do Filho do que uma suposta inferioridade. Portanto, João 14:28 não nega a divindade de Cristo, ou que ele não seja igual ao Pai. Antes, confirma, porque o texto não está falando de uma inferioridade divina ou ontológica, seja lá o que for. Está falando de uma submissão, de uma posição de submissão temporária no que diz respeito ao plano da redenção. Em essência, ele é plenamente Deus. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Mas na função, ele se submeteu temporariamente
a vontade do Pai para cumprir o plano de salvação. Bom, vamos ficar por aqui. No próximo vídeo vamos analisar Mateus capítulo 24, versículo 36, que inclusive é usado por muitos para negar a onisciência de Cristo. Se inscreva, curta, comente e compartilhe e continue confiando na palavra de Deus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe. Até mais.